Capítulo 2, seção 4. Cristo anunciado aos gentios. Vemos, pois, o desengonçado missionário lançar-se doravante nessa existência errante e fecunda, que será a sua pelos próximos 20 anos, até a morte, até o martírio. Não se sabe se houve alguma vez um homem que se dedicasse tanto a uma causa, que se entregasse tanto ao serviço de uma única ideia. Soldado de Deus, militante da Boa Nova, a sua vida confunde-se com a doutrina que propaga. Uma atividade quase incrível preenche todos os seus dias. Novas igrejas germinam sobre as suas pegadas. Mal nasce uma, logo vai lançar a semente em outra parte. Mas encontrará ainda o tempo necessário para escrever, ou antes, para ditar, cartas de conselho e orientação para suas filhas espirituais, as comunidades nascentes. Em 20 anos, quantos êxitos e que poucos reveses! Tudo aquilo que no cristianismo primitivo não é ainda senão intenção pouco consciente e obediência instintiva às ordens do Mestre, vai transformar-se com ele em doutrina e método. O perseguidor que for chamado no caminho de Damasco vai ter um lugar providencial no destino da igreja. Serão autênticas as epístolas que figuram no Novo Testamento? Eis como Eoste, e na sua excelente edição desses textos, resume esta questão tão controvertida. Primeiro, a grande maioria dos críticos admite a autenticidade, pelo menos substancial, das epístolas aos Gálatas e aos Romanos, da primeira e segunda aos Coríntios, da primeira aos Tessalonicenses e das epístolas aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Segundo, a maior parte dos críticos não católicos recusa-se a ver nas outras epístolas a autoria de São Paulo, embora lhe atribuam, com maior ou menor boa vontade, alguns fragmentos de importância variável. Terceiro, não há dúvida de que se podem apontar nessas epístolas diferenças de linguagem, de estilo e de preocupações dogmáticas. Quarto, mas estas diferenças explicam-se suficientemente pela variedade das situações e dos assuntos tratados, pelas condições em que o apóstolo as escreveu e pela prodigiosa maleabilidade do seu gênio. O conjunto de todas essas diferenças nada pode contra o testemunho quase unânime da tradição. Mas de que recursos dispunha São Saulo para levar a cabo semelhante tarefa? Como acontece com quase todos aqueles que vão realizando grandes coisas pelo mundo, os seus meios eram limitados. Não passava de um pobre judeu que vivia do trabalho de suas mãos. Mas era um homem de uma intrepidez sem limite, a quem não detiam o passo nem os 40 açoites menos um, nem as bastonadas, nem a lapidação, nem o medo da morte, perigos do mar, perigos no deserto, ameaças dos judeus, ameaças dos pagãos, fome e sede, frio e tempestades, tudo está ele pronto a suportar. A sua fé era imensa, essa fé da qual Jesus dissera que quem a possuísse do tamanho de um grão de mostarda poderia com ela deslocar montanhas. Virtudes de tal natureza resplandecem no rosto de quem as possui, e são elas, em última análise, que explicam a autoridade soberana, flagrante em inúmeras circunstâncias, daquele que a si mesmo se denominava o aborto. Não se pode negar à primeira vista o seu aspecto. Não tem nada de terno ou amável, capaz de atenções paternais e de generosidades infastigáveis. Mostra-se sempre o homem com cara de bronze. Renan descreveu-o com rigor quando o contrapôs ao doce Jesus da Galiléia. Mas censurar-lhe a violência é nada compreender deste terrível sinal de contradição, dessa natureza de fogo empenhada em combate sem trégua. O homem que escreveu a Epístola a Filemon devia ser dotado de uma singular delicadeza. Mas o rio de sensibilidade e a torrente de caridade que arrebatavam São Paulo podiam também carrear 1000 explosões de cólera, pois a melhor maneira de amar a humanidade não é ceder às suas fraquezas e às contradições dos seus sentimentos, mas desejar o seu bem, mesmo contra ela própria e contra si. A ação de São Paulo divide-se em dois grandes períodos, conforme as regiões em que se desenvolveu. No primeiro período, limita-se à região oriental,
que ficava mais próxima, a Ásia Menor e a Grécia, a bacia do Mar Egeu. No segundo, a partir do ano 60, as circunstâncias levam-no a trabalhar em Roma, mas em ambos os casos atua fora da Palestina, entre homens que não vivem à sombra do templo, entre judeus helenitas e pagãos convertidos, nações às quais Jesus ordenara que fosse levado o evangelho. Gentes, diz o latim, palavra que a tradição fixou como gentios. De um período para o outro, os problemas mudarão e as perspectivas não serão as mesmas. Na segunda fase, o cristianismo nascente encontrar-se-á perante uma autoridade centralizadora, perante o funcionalismo imperial e o pragmatismo romano. No primeiro período, Saulo é atirado para o seio do mundo helênico, um mundo amassado com o espírito grego e a anarquia oriental, agitado há já 3 séculos pela inquietação religiosa, pela decadência moral e pelas ameaças sociais. Um mundo a que Roma soubera impor a ordem administrativa, mas não a paz do coração. Distinguem-se geralmente 3 grandes viagens do apóstolo da Gentes, mas essa distinção parece bastante arbitrária, porque os intervalos entre as viagens foram singularmente curtos, e ainda porque esses trajetos prodigiosos a serviço do mestre, realizados quase sempre a pé, num total que em 13 anos ascende a cerca de 20.000 quilômetros, não se distinguiam entre si nem pela intenção, nem pelo meio social. De 45 a 49, o apóstolo leva a cabo a primeira missão, partindo de Antioquia da Síria, vai a Chipre e depois à Ásia Menor, aos elevados planaltos da Panfilha, da Psídia e da Licaônia, a Derbe, a Antioquia da Psídia, a Icônio e a Listra, para de lá regressar a Antioquia do Orontes. No fim do ano 49, vai a Jerusalém, onde se realiza uma reunião muito importante da Igreja, o primeiro concílio. Tendo partido logo a seguir para a Ásia Menor e visitado as comunidades já estabelecidas, abriu um espaço para ir até a Galácia, para junto dos povos celtas, que a antiga vida nômade dos arianos tinha tirado para essas terras longínquas. Depois, guiado pelo Espírito, atravessa o mar e vai à Europa, onde visita Eilipos da Macedônia, Tessalônica, Atenas e Corinto. Daqui embarca de regresso para Éfeso e Antioquia, no fim do outono de 52. Por fim, terceira viagem, 6 meses mais tarde, retoma em Éfeso a obra iniciada. Volta à Grécia para rever os seus amigos de Corinto, chega até as bordas do Adriático e depois pelas ilhas da Ásia, Mitilene, Quios, Samos e Rhodes, e pelos portos da Síria e Palestina, regressa a Jerusalém perto do Pentecoste de 58, onde o espera o seu destino. Não se sabe o que admirar mais num esforço dessa natureza, se o heroísmo, se a perseverança ou a inteligência que o presidem. O viajante apressado que atravessa hoje a Ásia Menor no expresso da Anatólia poderá, porventura, calcular quanta canseira e quantos perigos representaram essas lentas caminhadas apostólicas? Nem as passagens do Tauro, nem as pistas dos desertos eram seguras, infestadas como estavam por salteadores. Nos elevados planaltos, onde todas as cidades ficam a mais de 1.000 metros de altitude, o inverno é terrível, mas o verão de fogo é ainda pior. É preciso ter um coração forte para arrostar tantas penas e riscos. Com efeito, a obra evangelizadora do apóstolo encontra por toda parte obstáculos às vezes bem difíceis. Em cada uma das cidades em que se estabelece, os acontecimentos sucedem-se segundo um esquema mais ou menos semelhante. A comunidade judaica, a qual se dirige em primeiro lugar, e depois os meios pagãos, atento a toda doutrina nova, concedem-lhe a princípio uma audiência simpática. Mas logo começa a manifestar-se a resistência, quer dos judeus tradicionalistas, quer dos idólatras convictos e até, prosaicamente, de alguns vendedores de animais para os sacrifícios ou de imagens de ídolos, porque vêm perigar o seu negócio. Surge então uma crise mais ou menos violenta, seguida de perseguição. Aguentar tudo, perseverar e voltar de novo ao terreno momentaneamente abandonado.
Tal é a estratégia espiritual que o missionário de Cristo põe maravilhosamente em prática com uma surpreendente eficácia. Como todos os homens verdadeiramente grandes, submete-se aos acontecimentos para deles extrair conclusões fecundas. Um revés como o que experimentou em Atenas leva-o a uma mudança decisiva no seu modo de pregar. E é este misto de flexibilidade e de energia que, acima de tudo, nos causa admiração, bem como neste gênio em que tudo se contém, o constante aprofundamento na meditação da doutrina. A ação não lhe cria obstáculos, antes, pelo contrário, serve de ocasião para desenvolver a oração e o conhecimento das coisas sagradas. E este mesmo homem, que vemos em contínuo movimento através de terras e mares, ainda encontra tempo para redigir esses textos definitivos que são as epístolas. Essas obras-primas do pensamento cristão, verdadeiros monumentos do espírito. Vê-se bem que as cartas aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Romanos e aos Coríntios não são de modo algum mandamentos ou encíclicas, mas verdadeiras missivas familiares, escritas talvez ao correr da pena ou do estilete, ou ainda mais provavelmente ao estilo oral, que revelam muitas vezes impressionante. Ditadas às pressas sob a pressão dos acontecimentos e redigidas para serem lidas em público aos fiéis reunidos, cada um dos quais se sente o seu destinatário. E o mais admirável é que o apóstolo formula nelas uma doutrina cuja firmeza lógica se iguala à sua elevação, e que brota visivelmente do mais íntimo da sua própria alma. Compreende-se perfeitamente que um homem destes tenha despertado dedicações e lealdades. A seu lado, como outrora em volta de Cristo, forma-se um pequeno grupo decidido a compartilhar os seus riscos e assumir os ônus de um destino comum. Quando um deles desanima e se afasta, como aconteceu com Marcos, inquieto e desencorajado diante dos obscuros perigos da primeira missão na Ásia, logo outros o substituem. É Tito, um incircunciso e um dos primeiros fiéis, é Silas, cidadão romano, companheiro da segunda viagem, é Lucas, o médico grego tão inteligente e tão sensível, que mais tarde escreverá o terceiro evangelho e esse livro admirável que são os Atos dos Apóstolos, a principal fonte dos primeiros passos da igreja nascente. São ainda mulheres como Lídia, a devotada Macedônia, ou esta Priscila, judia de Corinto, que com seu marido Áquila protegerá e sustentará o apóstolo e irá depois a Éfeso preparar os caminhos do Senhor. Temos a impressão de que se encontra à sua volta um estado maior completo, educado para converter o seu pensamento em fatos, tanto quanto para transcrevê-lo e transmiti-lo. Através da narrativa dessas viagens, o que realmente percebemos é um movimento de fervor e entusiasmo que nos aquece o coração, semelhante ao que vimos na comunidade de Jerusalém, mas transposto para outro ambiente.